Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Estamos mais uma vez unidos, irmanados, eu aqui, você diante do seu televisor, para nos próximos 30 minutos refletirmos sobre, pela terceira vez, o argumento fascinante Verdades Esquecidas, a ira de Deus. O programa Luz da Vida está entrando na sua casa, Rede Século XXI. A ira de Deus em nenhum momento contradiz a sua misericórdia. A bondade de Deus em nenhum momento contradiz a cólera de Deus, pois em Deus as prerrogativas são convergentes e nunca divergentes. Deus é misericordiosamente irado e é iracundamente misericordioso. O Deus encolerizado é o Deus que ama e se insurge no seu amor contra a rebelião do homem. Essa é a síntese do verdadeiro sentido da expressão ira de Deus. E para compreendermos bem a ira de Deus, que é a ira boa, nos dois últimos programas falamos da ira pecaminosa do homem. A partir do próximo programa, se Deus quiser, falaremos da ira santa. A ira que é boa, a ira que não é pecaminosa, não é condenada no homem. Há, portanto, 3 tipos de ira na Bíblia: a ira divina e 2 tipos de ira humana. A ira pecaminosa, da qual ainda trataremos nesse programa, e a ira santa, de que vamos tratar no programa seguinte. E hoje a abordagem será apenas sobre os textos do Novo Testamento. O que é que o Novo Testamento diz sobre a ira pecaminosa? A ira condenada, a ira pecado capital, a ira vício da alma. Antes de tudo, convém recordar a definição de ira que já afirmáramos nos 2 programas anteriores. A ira, ela é um impulso desordenado contra alguém ou contra alguma coisa, quase sempre motivada por falta de controle do indivíduo sobre si mesmo. É um desequilíbrio emocional que leva uma pessoa a desordenadamente, por que não dizer irracionalmente, insurgir-se, quase sempre pecando, eu diria sempre pecando, de forma desproporcional à agressão sofrida ou à iminência da agressão, de sorte que essa ira agride, essa ira fere, essa ira ofende, essa ira prejudica a integridade moral e, às vezes, a integridade física de uma determinada pessoa ou de um ambiente, levando o iracundo a quebrar, a chutar, a dizer impropérios, a fazer atitudes verdadeiramente loucas, insanas, insensatas, atitudes, palavras de gente desequilibrada, gente desordenada, gente desequilibrada. Aliás, o apóstolo São Tiago, na sua primeira carta, na carta de São Tiago, no capítulo 1, versículo 19, adverte-nos da gravidade dessa ira pecaminosa, que é um defeito da alma, que é um pecado capital. Capital, porque vem de caput, caput e a cabeça. Os pecados capitais são aqueles dos quais surgem todos os outros pecados. O ódio, por exemplo, pode vir da ira. O acesso de ira pode despertar o ódio, e o ódio pode levar às vias de fato uma pessoa a agredir ou talvez até a tirar a vida de outra. Vamos ao primeiro texto do Novo Testamento sobre esse argumento, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Isto porque a ira má não é benéfica. Ela é pecaminosa, ela é um perigo, ela é um combustível altamente inflamável que pode levar uma pessoa, no auge do seu desequilíbrio, no momento de destempero, de irritação, a dizer e fazer coisas que talvez ela nem imagine, nem queira, ou queira,
mas desejando se controlar, não se controla porque dá vazão, desafoga a sua ira e se deixa levar pela insanidade da sua irracionalidade. Mas o texto clássico que condena a ira não é de São Tiago, não é de nenhum apóstolo. É de quem? Só pode ser de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E é o famoso texto de Mateus capítulo 5, versículos de 22 a 23, onde nós encontramos a condenação mais contundente da ira. Jesus é radical quanto a esse vício, a esse desequilíbrio, a esse destempero. As palavras dele são muito fortes. De certa forma, esse texto é o mais importante do encontro de hoje. Vamos a ele, Mateus capítulo 5, versículo 22. Uma condenação explícita, contundente, radical, incondicional do vício capital da ira. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, será condenado ao fogo da geena. Penso que palavras mais contundentes não existem. Jesus não admite jamais a ira enquanto mecanismo desordenado, desproporcional de reação contra alguém ou contra alguma coisa. E as palavras são fortes. Chamar alguém de louco, chamar alguém de imbecil, torna a pessoa ré, candidata ao fogo da geena. O cristianismo, nesse sentido, é extremamente radical. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesses dois capítulos, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, discorre sobre aquilo que os exegetas chamam de discurso da montanha, o grande sermão da montanha, que começa com as bem-aventuranças, capítulo 5, versículos de 1 a 11, e depois se estende pelo mesmo capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E é exatamente nesse contexto que nós temos uma grande novidade em relação ao Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E Jesus repete isso 5 ou 6 ou 7 vezes. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio abolir a lei, mas veio levá-la à perfeição. Qual é a perfeição da lei? É o próprio Jesus. O sentido da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crer. A plenitude da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. O sentido, o ápice da lei é Cristo. É, portanto, a leitura de nosso Senhor Jesus Cristo, a interpretação de nosso Senhor Jesus Cristo, a compreensão de nosso Senhor Jesus Cristo a toda a lei. Jesus radicaliza, no sentido de coloca na raiz da ação do homem, que é o coração. Aquele que cobiçar uma mulher ainda em pensamento já cometeu adultério com ela em seu coração. Quem desejar o mal já cometeu o homicídio e assim por diante. Um belo discurso que mostra a grande novidade sem quebrar a continuidade, porque há continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Se no Antigo Testamento o homicídio acontecia somente quando a pessoa tirava a vida de um ser humano, não matarás, Jesus aqui diz, aquele que se irar, ainda que não faça nenhum mal objetivamente para a pessoa, mas se nutriu o ódio no seu coração, se desejou o mal a uma pessoa, ela já cometeu o homicídio, ou seja, ela já violou o 5º mandamento da lei de Deus, que é não matar. Portanto, na linguagem de Jesus, no discurso de Jesus, no ensinamento de Jesus, a ira é radicalmente condenada. Mas alguém podia objetar,
O Senhor falou, Dom José, nos 2 programas anteriores, da ira do Cordeiro. O Senhor falou que Jesus se ira. O Senhor até citou a ira de Nosso Senhor no templo, expulsando os vendilhões. Não há uma contradição? Não. Porque a ira de Jesus expulsando os vendilhões é a ira santa, da qual ainda não tratamos. E a ira que Jesus condena não é a ira santa, é a ira pecaminosa. Repito a definição de ira e vou repetir isso ad nauseam, até o esgotamento, para que todo mundo memorize de que ira nós estamos tratando quando a Bíblia condena-a. É um impulso desordenado contra uma pessoa ou contra uma coisa, normalmente motivada pela falta de domínio sobre si de uma pessoa. Portanto, impulso desordenado, desequilibrado, irracional, insano, que por isso fere, ofende a dignidade ou a integridade física e moral de uma pessoa ou causa danos a coisas. Portanto, é um destempero desproporcional, irracional, insano, louco, insensato, estúpido. Depois, nós, no segundo bloco, vamos retomar o apóstolo Paulo, que não só condena a ira, mas ele mesmo tem um acesso de ira, e uma ira pecaminosa. São Paulo, num determinado momento, depois de citarmos o hino à caridade, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, eu não serei nada, nesse hino à caridade, no começo do capítulo 13 da 1 aos Coríntios, tem 2 versículos a respeito disso. O amor não se irrita. E veremos nos Atos dos Apóstolos o próprio Paulo se irritando. Uma atitude condenável, sem dúvida alguma. Ainda que cheio de zelo, ele tem um destempero. E a discussão dele com algumas pessoas, seus colaboradores, é tão grande que a coisa, eu vou usar uma expressão da minha terra, quase sai na tapa. A discussão é tão violenta, diríamos, foi uma discussão tão ríspida, que eles acabam se separando. Também para provar que os próprios apóstolos experimentaram essa fraqueza, viveram esse momento, esse vício capital, do qual se libertaram, evidentemente. Não saia daí, até o próximo bloco, se Deus quiser.